agradecer pela tua palavra, te agradecer, meu Pai, pela tua presença, te louvar, Senhor, por aquilo que o Senhor fará sobre as nossas vidas. Nesta noite tu tens feito, meu Pai, em todos os momentos. Tu és fiel, tu és poderoso, Senhor. Ah, Senhor, eu clamo pelo teu povo, aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor. Eu clamo, Senhor, por corações abertos. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha quebrantar os corações nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor Deus, alinhar, Pai, as nossas vidas de acordo com aquilo que é a sua vontade, meu Pai. Sela, meu Pai, essa palavra nos nossos corações e que tu venha, Senhor Deus, estabelecer sobre nós o tempo novo, um tempo de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Posso ouvir as palmas para o Senhor Jesus, para o nosso Deus? Glória a Deus. Amém. Nós lemos aqui um texto que fala sobre aquilo que Deus estava falando com Miqueias. O Senhor direcionou Miqueias e ele começou a falar sobre dois povos. O primeiro povo eram aqueles que residiam, moravam na Samaria. O segundo povo eram o povo de Jerusalém. Mas hoje nós vamos nos concentrar mais naquilo que é a visão, aquilo que Deus colocou sobre para Neemias, sobre os samaritanos. Amém? Nós lemos, muitos trechos, sobre a Samaria. Tem o bom samaritano, tem aquela samaritana que encontrou-se com Jesus no poço, e lá ela foi totalmente transformada. Mas aqui o Senhor, ele estava dizendo que o povo de Samaria, eles estavam com pendências espirituais. E a Samaria, os samaritanos, eles são um grupo étnico, Vou colocar aqui um pouco de estudo para vocês, porque hoje é o culto da palavra, culto de ensino, amém? Os samaritanos, eles eram um grupo étnico miscigenado, de descendentes de judeus, amém? Eles foram deportados pelos assírios e também tinham a deportação de outros povos, governados pelo mesmo império, que é o Império Assírio. Os samaritanos, eles professavam a religião que combinava elementos pagãos com elementos judeus. E segundo o livro de Neemias, eles se juntaram com os opositores à construção de Jerusalém. Então, quem conhece a história da reconstrução dos muros de Neemias, fala sobre três opositores da obra, que eram Sambalate, Tobias e Gesem. E a palavra diz, e os estudos também falam, que os samaritanos, naquela época da reconstrução, eles não se uniram com o povo de Israel, eles se uniram com os opositores para travar a construção dos muros. Amém? E por volta do primeiro século, a maior parte dos judeus considerava os samaritanos como excluídos. Os judeus excluíam os samaritanos, por quê? Porque eles praticavam situações práticas que contaminavam o povo deles. Então, hoje, o Senhor, ele vai falar uma palavra de alerta, de denúncia. Porque os samaritanos, eles naquela época, eles permitiram que aquilo que eram as situações do povo pagão entrassem em seus corações e nos seus lares. Os samaritanos, eles permitiram os usos e costumes, e nós lemos aqui em Miqueias, no capítulo, vamos ver aqui, sobre a idolatria. Capítulo 7 diz: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Então, a primeira coisa que o povo
samaritano eles faziam eram idolatrar. Idolatrar coisas, idolatrar até esculturas, porque na época eles faziam os deuses, os ídolos, e se prostravam também, daquela famosa ajudinha, né? A famosa ajudinha, muitas vezes é o crente que dá uma ajudinha para Deus, né? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí eles começaram a idolatrar. Então, o primeiro ponto foi a idolatria, o segundo ponto foi a prostituição, né? E os samaritanos, eles sabiam de toda a palavra, eles sabiam o que eles deveriam fazer. Só que eles praticavam aquilo que convinha, apenas o que convinha para a carne deles, né? E nesta noite, o Senhor, ele vai nos direcionar para uma avaliação interior. É aquele exercício que o nosso Senhor Jesus fez quando se assentou à mesa com os discípulos e ele falou: avalie o homem, avalie. E até o apóstolo Paulo também falou, né? A palavra dizendo: nós precisamos nos avaliar. Avalie o homem a si mesmo, né? Então, hoje é noite de nós avaliarmos o nosso coração e as nossas casas. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. E em nome de Jesus, hoje, quando eu estava preparando esta palavra, terminando, porque eu estava fazendo essa palavra já umas duas semanas, e o Senhor colocou isso no meu coração e ele disse: muitos hoje, nos dias de hoje, estão agindo como os samaritanos. Muitos. Nós estamos vivendo um momento em que nós sempre estamos falando, sempre estamos declarando: vamos nos alinhar, vamos nos consertar, porque está chegando a hora. E o Senhor diz aos nossos corações nesta noite: está chegando a hora. Amém? Está chegando a hora em que o nosso Senhor virá. E nós precisamos reavaliar todas as coisas, né? Aleluia, aleluia. Existem pessoas que estão agindo dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus, como os samaritanos. Estão recebendo aquilo que é do mundo, né? Estão pareando e normalizando aquilo que os pagãos, as pessoas que não conhecem Jesus, elas fazem. E estão até achando normal e ainda ensinando, porque foi o que aconteceu quando, né, os samaritanos já estavam completamente já em iniquidade, naquele momento onde o Senhor pediu para Miqueias falar contra eles, para que eles despertassem. E aqui a palavra diz, e nós lemos que de Samaria já estava já indo em direção a Jerusalém essa malignidade, essa contaminação. Amém? Então, o Senhor, ele levantou Miqueias para anunciar um tempo de alinhamento. E muitos estão colocando, nesse momento, muitos servos de Deus, colocando situações, colocando pessoas, matérias, posses no lugar principal que pertence a Deus. Há uma inversão de valores nos dias de hoje, né? E nós vemos, né, hoje um evangelho se levantando, que é um evangelho de conveniências. Nós não falamos aqui de placas ou de igrejas. Nós estamos falando aqui sobre algo que está acontecendo no mundo. Para quê? Exatamente para enganar. Como a palavra do Senhor diz que muitos, aqueles que estão, né, ludibriados, Satanás veio para tentar enganar até mesmo aqueles que são do Senhor. Então hoje nós precisamos entender que existe uma ação do espírito do engano e da dispersão.
que age contra aqueles que são servos de Deus. Então levante a sua mão e declare comigo: eu não serei enganado, eu não estarei disperso no dia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 18. Perdão, Apocalipse 22, versículo 18. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos desse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. E o inimigo, ele sabe disso, só até aqui, irmão. O inimigo sabe disso. E ele vai, o que? Gerar nos dias de hoje esse engano, esse encantamento, porque, meus irmãos, aquele que Daniel falou lá, do livro de Daniel, queria se levantar, o homem da iniquidade, ele já está no mundo. Então, todo crente, todo servo de Deus, ele é um alvo hoje. E o Senhor, ele deseja que você entenda isso, que você ande em sobriedade e entendimento por aquilo que o Senhor fará. Ele vai começar a fazer, e muitas coisas a partir deste ano vão acontecer, como os servos de Deus têm falado. Hoje é dia de nós entendermos quem nós somos e alinhar as nossas vidas em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é um contrato espiritual. Sabia disso? Nós temos aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele é um contrato que foi assinado pelo nosso Deus com o sangue do nosso Senhor Jesus, seu Filho amado. Muitos, eles não estão compreendendo. Muitos não estão conseguindo entender a dimensão do que é aquilo que foi o sacrifício do nosso Senhor. Muitos estão, como a palavra diz, que nos últimos tempos haveria uma frieza espiritual, meus irmãos. E nós percebemos como existem também muitos aí memes, posts aí nas redes sociais. E eu vi esses dias que tem aquela porta, né? Que muitas pessoas entram pela porta da igreja que fala, não, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro, né? Não é verdade? Não está acontecendo? A fila está enorme. E aí existe outra porta da casa do Senhor que prega a verdade, que prega o evangelho, que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir após o Senhor, que no mundo vamos ter aflições, mas precisamos ter bom ânimo, né? Que se preciso nós vamos morrer por amor ao Senhor Jesus. Só que isso hoje não é muito falado, né? Mas nós estamos aqui para declarar em nome de Jesus que o evangelho do nosso Senhor é genuíno e há em nome de Jesus. Esse tempo é o tempo onde nós vamos a cada dia mais ouvir a voz do nosso Senhor Jesus e obedecê-lo para a glória de Deus. O Senhor diz nesta noite, na casa do Senhor é tempo do alinhamento. O Senhor tem falado que Ele está passando em revista pela terra. Quem já ouviu um servo de Deus falar isso nos dias de hoje? Eu já ouvi muitos servos de Deus, Bispo Daniel também, Pastora Raquel, muitos, e as pessoas, elas estão entorpecidas, meus irmãos. Estão entorpecidas. Elas vão à casa de Deus, só que elas querem ouvir
palavras agradáveis aos seus ouvidos. E se ela vai na igreja e não ouve uma palavra agradável para ela, ela vai e procura um outro local. Misericórdia. Essa é a confirmação que estamos vivendo a apostasia. A apostasia. O Senhor, Ele está saindo de seu lugar. Ele diz em Miqueias 1:3. Põe lá, pastor, por favor. Miqueias 1:3. Olha só o que o Senhor diz. Olha só o que o Senhor diz. Nesses tempos é o que está acontecendo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. O Senhor está saindo do seu lugar e está passeando sobre a terra. Como a palavra diz em Apocalipse também, que o Senhor Jesus passeia no meio dos castiçais para avaliar a sua igreja, avaliar os seus servos. Amém? Amém? Quem está entendendo aqui que essa palavra de hoje é uma palavra de alerta e é uma palavra onde o Senhor deseja fortalecer-nos como igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia agora em Joel, capítulo 3, versículo 14. Joel 3, 14. Diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amém? E hoje o Espírito Santo de Deus nos diz à sua igreja, é tempo de decisão. Enquanto o meu povo estiver no meio do muro, não haverá as bênçãos, as promessas não vão se cumprir. Porque Deus, Ele não é o nosso mordomo. Deus, Ele não é aquele que é só a gente fazer o pedido lá, igual o McDonald's. Ah, eu quero o número 3 e vem rapidinho na nossa mão. Não. É tempo de nós declararmos no mundo espiritual de quem nós somos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Como eu disse há pouco, a ação do espírito de engano está intentando contra os servos de Deus, assim como ele tentou com Adão e com Eva no Éden. Muitos estão caindo no engano da serpente. Muitos estão ouvindo a voz da serpente. Pastora, de novo essa palavra? De novo, pastora? Foi pregado. Eu preguei no discipulado, foi pregado no domingo, de novo. É porque é assim que Deus faz. Ele vai falar, e Ele vai falar até nós entendemos a profundidade da palavra dEle. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, amém? E muitos estão caindo. E aí tem aquela frase, as frases, chaves que o pessoal começa a desculpar. Deus sabe. E aí ouve e repete aquilo que é a palavra da serpente, que está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E era isso que os samaritanos eles faziam. Eles faziam exatamente isso. Eles ouviam, eles viam o costume da terra e eles se abriam para aquilo que o atraía. Então está aqui versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era agradável para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. Só até aqui, né? Então, existe esse discurso, hoje, nos dias de hoje, de muitos aqueles que dizem: não, eu estou bem, eu estou em santidade, eu estou servindo a Deus. Ah, não tem nada a ver, Deus sabe da minha vida, Deus sabe da minha entrega a Deus. Deus sabe, né? E os pratos do engano estão sendo servidos. E muitos estão correndo atrás desses pratos nos dias de hoje, né? Ah, Senhor, eu quero dinheiro, eu quero bens materiais, eu quero prosperidade. E esses são os pratos que estão ludibriando muitos. Muitos estão caindo nesses pratos. Você sabe como que nós vamos receber o bem do Senhor? Ouvindo a voz dele e obedecendo. Você não precisa ficar buscando metodologias, estratégias, isso, aquilo, para você tentar viver aquilo que é a vitória, o seu sonho. Não, você só precisa ler a palavra de Deus e obedecer a voz de Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Em Mateus 24, versículo 24. Aleluia. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Só até aqui. Então é isso, meus irmãos. Está se levantando aí a famosa IA, e haverá, já temos projetos aí rolando, né, de imagens passando no céu. Então é o espírito do engano. É o espírito do engano. Tanto é que depois nós vamos ler um pouquinho mais o Mateus 24, que fala assim: o Senhor Jesus diz, avisando e ensinando os discípulos, né? Se falarem que o Filho do Homem está lá, não vá. Quando você ver e ouvir e entender que o iníquo já está na terra, no mundo, se reserve. Né? Cada um entre em suas casas. Cada um se consagre. Blinde, tenha o discernimento. E é isso que o Senhor nos diz nesta noite. Precisamos nos blindar. Eu tive um sonho, acho que foi há 2 anos atrás. Normalmente eu não quando eu sonho eu não lembro dos sonhos. Os sonhos que eu lembro, eu sei que são sonhos que vêm do Senhor. Né? E eu sonhei que estava, no sonho era uma virada de ano. E eu estava na minha casa e eu via, né, rompi o ano. E aí vinha aquela alegria, aquela festa, como todo ano tem, os fogos, tudo. Mas aí, de repente, cortava e havia um silêncio. E esse silêncio, houve um temor tão grande no meu coração, que no sonho eu estava conversando com a minha mãe, aí eu falei para ela: entra em casa. E eu entrei na minha casa, a voz do Senhor falou: entra na casa e fecha a porta. Eu me lembro assim nitidamente, eu fechava a porta da casa. O Espírito Santo no sonho falava: fecha as janelas também. E aí, quando eu fechei a última janela, começou os gritos de desespero do lado de fora. Os gritos assim aterrorizantes. Era uma coisa assim que eu falava: meu Deus, e no sonho eu pensava: eu vou abrir para ajudar. E a voz falava: não abra.
Meu Deus, eu estou até arrepiada. Não abra. Não abra. E eu ficava agoniada com toda aquela aterrorização. Aí de repente parava. E aí a voz falava, pode sair agora. Eu saía, ia para o quintal de casa, olhava para a parte de cima no céu. O céu estava todo roxinho assim, púrpura. E aí tinha só uma bolinha. Sabe quando a lua ela fica assim, mais aberta e tem umas rodinhas? Isso mesmo, aí tinha aquela furinho, aquela bolinha branca. E lá tinha uma cruz e no centro da cruz um coração. Quando eu via essa cruz, eu sentia o meu corpo subir. Eu já tive alguns sonhos assim, dessa forma, eu subindo. E conforme eu subia, eu sentia a glória, o poder de Deus. Era uma coisa tão maravilhosa, e aí o sonho acabava. Aí eu acordei e falei... Toda vez, né? Vinha aquela tristeza, que coisa, né? É espiritual mesmo. E é isso que está para acontecer, queridos. É isso. Hoje as pessoas estão buscando pregações elaboradas. Hoje as pessoas estão buscando quem vai falar melhor, quem vai pregar melhor, o que vão me agradar hoje. Será que o louvor vai estar bom? Ah, se o louvor não está bom, já não, né? Já não é um culto bom, né? Jesus, hoje o Espírito de Deus diz, não se apegue a essas coisas pequenas. Eleva os seus olhos ao alto. Eleva os seus olhos no lugar onde eu quero te levar. Eu quero te levar para você viver eternamente comigo. Se desprenda dos costumes desta terra. Se desprenda das palavras de engano. Se desprenda daquilo que muitas vezes você, durante a sua vida, aprendeu que era algo correto, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Se desprenda. O caminho para a vida eterna é a palavra de Deus. Nesses últimos dias, nós precisamos vigiar. E o Senhor nos pede hoje que nós venhamos a olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que o Senhor já tem falado, talvez há muitos anos, que você precisa se alinhar. Aleluia. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, porque o Espírito Santo, ele vai te mostrar. Peça para o Espírito Santo. Oh, meus queridos, peça para o Espírito Santo te mostrar aquilo que você precisa se posicionar, decidir. Oh, aleluia, como a palavra do Senhor diz, nós lemos, multidões no vale da decisão. Aleluia. Em nome de Jesus, é tempo de você decidir em que lado você está espiritualmente. Porque você pode olhar para uma pessoa e ela pode estar aparentemente se portando como um grande servo, serva de Deus, uma pessoa santa. Só que só o Senhor sabe o que há no coração. Como muitos, quando Jesus estava aqui em terra, ele falou para os fariseus, para os saduceus, que eles pareciam um sepulcro caiado. Por quê? Porque eles tinham todo o estereótipo de um homem, uma mulher de Deus, só que eles ouviam a palavra, e a palavra não fazia mais efeito em seus corações. Eles viam os milagres, eles viam a manifestação da glória de Deus, e para eles não era mais nada. Não era, eles ainda acharam que aquilo era tramado, de tão cauterizado era o seu coração. O coração deles tão fechado para o mover do Espírito Santo. Aleluia. Pode abrir os seus olhos, nós já estamos terminando. Vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 4,
versículos do 3 ao 18. Aleluia, aleluia. Ora baixadora cada baçou. Oh, aleluia, aleluia. Em primeiro lugar, o Senhor está nos pedindo um arrependimento verdadeiro. Diz assim, João capítulo 4, versículos do 3 ao 18. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual o mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir até aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesses, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Então, Jesus ali, ele confrontou o pecado daquela samaritana. Ele estava lá sentado e de repente a samaritana chega e ele alcançou ela através do seu amor e ela começou a ouvir a voz dele. E no momento em que ele falou, você disse muito bem, você não tem marido. Jesus pegou lá no fundinho da ferida dela, né? Bem lá no fundo, ela poderia até desconversar, pegar água, dar para ele e ir embora. Não, mas ela ouviu. Ela ouviu, ela escutou. E aí depois você pode ler o trecho com mais calma em casa. Daí o Senhor falou, naquele momento o Senhor, ele falou para ela que ela precisava se consertar. Não com essas palavras, né? Mas ela falou, vejo que você é profeta. E aí começou a misturar tudo. Falou, os nossos pais adoravam aqui. Agora vocês judeus dizem que tem que adorar a Deus lá. E aí Jesus se revelou a ela. Jesus revelou o coração a ela e falou, eu sou aquele que deveria vir. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. E porque aquela mulher, ela ouviu a direção de Deus. Ela se arrependeu dos seus pecados. O Senhor, ele se apresentou a ela. Eu quero dizer que hoje o Senhor vai se revelar a você de uma forma onde você nunca imaginou que você receberia a revelação dele sobre a tua vida.
em nome de Jesus. Quando nós reconhecemos os nossos erros e não escondemos, mas nós nos arrependemos, que é deixar de praticar, o Senhor se revela a nós como Ele é. E nós recebemos a presença de seu Santo Espírito, que nos ensina a agradar a Ele. E eu declaro em nome de Jesus, assim como aquela mulher, ela foi curada naquele exato momento do seu emocional, daquilo que era ferida, aquilo que assolava a vida dela e impedia ela de enxergar a bênção e viver aquilo que era a plenitude do Senhor sobre a vida dela. Eu declaro em nome de Jesus que hoje o Senhor derramará cura na sua vida. O Senhor vai liberar nesta noite um tempo de libertação para um tempo novo. E você será usado, assim como aquela mulher foi usada, para falar das experiências que você vai viver. Você vai ser usada para alcançar muitas almas para o Senhor Jesus, com o seu testemunho, com a sua experiência e com a revelação dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque foi o que aconteceu, aquela mulher saiu, deixou até o cântaro dela lá com Jesus e foi falar com todos daquela região onde ela morava. E ela falou, vem cá ver aquele que falou tudo que eu precisava ouvir, toda a minha vida. E é assim que o Senhor fará sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em segundo lugar, quando nós desejamos receber a voz de alinhamento no nosso interior, nós entendemos que o Senhor nos pede para nós nos santificarmos mais. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Essa é a palavra do Senhor. Se nós já estamos limpos pela palavra, mas nós precisamos nos limpar mais. É tempo de nos santificarmos mais, assim como Josué 3, 5, o Senhor falou, santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Assim eu declaro sobre a tua vida, santifique-se mais, limpe-se mais, pois o Senhor está aguardando essa ação de limpeza, de santificação, para que Ele faça maravilhas sobre a tua vida, maravilhas sobre a tua casa, sobre a tua família. É tempo de nós decidirmos nos limpar mais, limpar a nossa casa, limpar as nossas redes sociais, limpar muitas vezes aquilo que já virou algo normal, mas o Espírito de Deus está falando nesta noite. Eu sei que o Espírito de Deus está tocando, está falando aquilo que é preciso ser alinhado em cada um dos nossos corações. A palavra do Senhor, ela é genuína e poderosa e é como uma espada que parte, aleluia, e faz divisão entre alma e o espírito. E eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida que haverá divisão entre a sua alma e o seu espírito. Você não vai ser guiada pela sua alma, você não vai ser guiado pelas suas emoções, você não vai ser guiado por aquilo que o inimigo está mostrando à sua frente, mas você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, quando nós aceitamos o alinhamento do Senhor, nós começamos a entender quem nós somos em Jesus. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Em nome de Jesus. Diz assim, olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Só até aqui.
Esta foi o argumento da serpente para Adão e Eva. Só que se nós lermos aqui, Adão e Eva, eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Só que eles não sabiam e não tinham a dimensão de quem eles eram em Deus. Eles eram filhos de Deus. Só que aquilo que a serpente colocou fez com que eles, muitas vezes, não percebessem esse engano. Eles não se sentiam filhos de Deus. Né? E eu quero que você fale, repita essa palavra em nome de Jesus. Declare assim, levanta a sua mão e declare: eu sou o fruto dos sonhos de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Amém? E quando muitas pessoas, o Espírito Santo falou que muitas pessoas, quando falam isso, elas não acreditam. Algumas pessoas, elas não acreditam. Quando alguém chega e fala, você é amado por Deus, elas não se sentem amadas. E o Espírito de Deus hoje, ele vai curar o interior, os corações de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, durante toda a sua vida até hoje, que te faz travar em se sentir amado por Deus. O Senhor, ele vai tocar na sua identidade. O Senhor vai alinhar a sua identidade esta noite, em nome de Jesus, porque o Senhor te ama profundamente. Aleluia. E quando nós nos arrependemos, nos santificamos e entendemos e recebemos a identidade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, um novo tempo se inicia. E eu declaro em nome de Jesus esse tempo novo. Eu declaro que o Senhor, em primeiro lugar, ele vai mostrar o cuidado sobre a sua vida. O Senhor cuidará de você. Vamos abrir em Lucas capítulo 10, versículo 34. Aleluia. Em nome de Jesus. Lucas 10, 34, que diz assim. Aleluia. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Continua, irmão. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Só até aqui. Essa aqui é o trecho da palavra que o Senhor falou sobre o bom samaritano. E sabe para quem? Que Jesus falou essa parábola? Para aquele homem que era homem, mestre da lei, e queria colocar Jesus à prova, falando: o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? E aí o Senhor começou a falar, falou: o que você acha que você precisa fazer? E aí ele falou: amar o Senhor Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E aí o Senhor falou: tu faz isso que você viverá. E depois aí ele falou: mas quem é o meu próximo? Ele queria o quê? Ele queria nichar, né? É a visão do religioso. Não, quem que eu preciso amar então? E aí o Senhor contou essa parábola do bom samaritano. E assim, eu declaro que assim como o Senhor, que era tipificado como esse bom samaritano, ele cuidou daquele homem que foi assaltado, espancado, estava lá largado no chão. A palavra diz que passou o sacerdote, não ajudou, passou o levita, não ajudou, mas passou lá o bom samaritano. E cuidou dele, colocou esse homem no seu cavalo, no seu jumentinho, levou para a hospedaria.
derramou vinho, derramou óleo, cuidou das feridas. Assim o Senhor fará sobre a tua vida. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Eu recebo em nome de Jesus, declaro, eu recebo em nome de Jesus o cuidado do meu Senhor. O Senhor se compadece da tua dor. Aquele que abre o seu coração para viver uma vida alinhada na palavra, no propósito de Deus, ele recebe o cuidado do Senhor. O Senhor, ele vai cuidar das tuas feridas da alma. O Senhor vai derramar sobre o teu coração nesta noite o óleo que representa a cura. Ele derramará sobre a tua vida o vinho que representa a alegria do Senhor. A alegria do Senhor que vai te fortalecer. Aleluia. E em nome de Jesus, a partir deste momento, o Senhor vai te renovar. Quem deseja o renovo do Senhor? Aleluia. Então fique de pé no seu lugar, porque eu declaro sobre a tua vida, e o Senhor Jesus vai te renovar. E Ele vai batizar, derramar um batismo de fé, de renovo da sua fé, de renovo da sua sobriedade, de renovo em nome de Jesus, daquilo que são os planos de Deus para a sua vida. O Senhor vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, e Ele vai se revelar a você e revelar aquilo que está por vir, porque aquele que ama o Senhor, aquele que ouve a sua voz e aquele que anda, aleluia, em obediência diante dele, ele derrama os teus mistérios, ele derrama as tuas revelações. Assim foi com todos os servos do Senhor na palavra de Deus. Assim é conosco, nós que servimos ao Senhor e buscamos a cada dia mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E Mateus 24, 10 e 31 já está acontecendo. Curva a tua cabeça agora, fecha os teus olhos e ouça a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor entre no teu coração nesse momento com entendimento, discernimento, em nome de Jesus. Aleluia. Pois o Senhor diz, esse tempo que é hoje, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que não seja você, que não seja nós. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Assim então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver soberano, não deixe atirar de casa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, por sua causa, por minha causa, tais dias estão sendo abreviados. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, vos tenho predito, e assim o Senhor hoje está declarando, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis,
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo. Hoje, o Espírito de Deus está falando com você, comigo, conosco. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Então agora é a hora de você orar. Agora é a hora de você falar com Deus. Agora é a hora de você colocar a sua casa em ordem. Essa é a hora, em nome de Jesus. E comece a orar, comece a buscar. Oh, em nome de Jesus. Ora, Baixedarabassou. Declare assim comigo, com autoridade, declare assim: Senhor meu Deus, ei meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado, eu peço a Ti o seu perdão. Se eu realizei algo de forma consciente ou inconsciente, que acabei me contaminando com idolatrias, prostituição ou a contaminação desta terra, desse território, eu peço perdão, em nome de Jesus, e eu peço a Ti que o Senhor me limpe de tudo aquilo que estava requerendo contra a minha vida nas regiões celestiais. Eu alinho a minha vida com a sua palavra, eu alinho a minha vida com a sua autoridade e com aquilo que está em teu coração. Aleluia, em nome de Jesus. Sim, comece a orar em nome de Jesus. Sim, Senhor. Nós alinhamos sim a nossa vida, nós alinhamos, Senhor Deus, com a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, levantamos as nossas mãos e pedimos a Ti, Senhor, que haja esse tempo novo. Aquilo que o Senhor deseja alinhar na nossa vida, alinha, Senhor, pois é chegada a hora, meu Pai. Oh, meu Pai, o inimigo sabe que pouco tempo resta, Espírito Santo, mas nós pedimos a Ti, venha nos revestir da Tua santificação. Oh, em nome de Jesus, vai quebrantando os corações, vai trazendo, meu Pai, o entendimento, o discernimento. Senhor, toca agora, Senhor, nos olhos do Teu povo. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus, naquele que está sendo enganado. Toca agora, Senhor, naquele que está cego espiritualmente. Vai tocando, Senhor, com o Teu poder. Vai tocando, Senhor, com o Teu sangue carmesim. Vai limpando, pois o Teu sangue é o antídoto, Senhor, contra a ação da serpente nos dias de hoje, ó Pai. Agora vai limpando, Senhor Jesus. O Senhor que passeia no meio dos castiçais, vai limpando a Tua noiva, vai limpando a Tua igreja, vai limpando os nossos corações, vai tirando, Senhor, todo o carrapicho, Senhor, vai tirando, Senhor, todo o veneno dessa serpente, vai tirando, meu Pai, o engano dos ouvidos, vai tirando, meu Pai, aquilo que o inimigo falou que é um sofisma. Muitos hoje servem a Satanás conscientemente, mas é chegada a hora da decisão. Em nome de Jesus, é chegada a hora de alinhamento, pois o Senhor desce e passeia no meio do seu povo. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Tua misericórdia, clamamos o Teu poder. Haja avivamento no coração. Muitos buscam avivamento. O reino do Senhor está no nosso interior. Aviva, Senhor, o nosso coração. Aviva, Senhor, o nosso primeiro amor. Aviva,
Aviva, Senhor, em nome de Jesus, a nossa alegria de te servir, a nossa alegria de estar na tua casa. Aviva o temor, aviva o tremor de estar no teu santo templo, de subir em teu santo altar. Alinha a nossa vida, em nome de Jesus, Pai, e confirma a sua palavra. Confirma, Senhor, esta palavra que sai do teu altar, Pai. Confirma no coração, dá sonhos, dá visões, assim como o Senhor me alerta, meu Pai. Alerta o teu povo, meu Pai. Alerta, Espírito Santo, e assim, meu Pai, que eles possam, Pai, dominar essa ação desse espírito do engano, que eles possam dominar aquilo que Adão, que Eva deveriam fazer, que era dominar a serpente, e eles não conseguiram, mas que hoje, meu Pai, nós, a igreja do Senhor, declaramos e dominamos a ação da serpente, denunciamos, jogamos em nome de Jesus, para longe de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a orar e peça para o Senhor agora a limpeza do seu interior. O Senhor me deu um sonho há 2 semanas atrás, e eu pedi para o Senhor confirmar no altar se eu poderia falar. O Senhor me confirmou agora. Eu estava diante, como meu sonho começava, a uma serpente se levantando contra a minha vida, na minha direção. E no sonho, na hora que ela abria a boca, eu pegava ela pelo pescoço. E ela tentava me picar, só que eu segurava firme e lançava ela dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa havia água limpa. E o Senhor, Ele diz nesta noite, e nós vamos colocar debaixo dos nossos pés a ação dessa serpente, com a santidade e a santificação, em nome de Jesus. Então se limpe agora, se santifique mais. Peça para o Senhor a cura, peça para o Senhor a autoridade para você dominar. Todo engano caia por terra. Senhor, nos limpamos, Senhor, nos levantamos, declaramos que há poder em teu nome e o teu sangue, Senhor, e declaramos como igreja do Senhor Jesus nesse território, e nós declaramos que essa ação já foi dominada, e como a visão que o Senhor deu ao teu servo, um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, que os teus pés pisaram a cabeça da serpente, e nós declaramos em nome de Jesus que ela foi derrotada. Seja agora destruída a ação do coração dos servos de Deus, o engano, a idolatria, a prostituição. Em nome de Jesus, declaramos o poder do Espírito Santo. Receba sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Receba em nome de Jesus a marca do Espírito Santo, que te limpa, que te cura, que te fortalece, em nome de Jesus. Receba a cura através do óleo do Espírito de Deus. Receba a alegria do Senhor em nome de Jesus. Você não vai se perder, você não vai se encantar com os pratos desta terra, em nome de Jesus, que daria o homem em troca da sua alma. O homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Se alinhe em nome de Jesus, pois a sua salvação depende do poder de Deus sobre a sua vida e sobre o teu arrependimento. Em nome de Jesus, levanta a sua mão e declare: eu recebo esse tempo e essa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A intercessão pode voltar aos seus lugares. E hoje, nesse momento, nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas
na casa do Senhor. Amém? Pegue esse envelope ao alto. Pegue esse envelope e levante ao alto. Em nome do Senhor Jesus. E ore, peça ao Senhor o discernimento. Pai querido, Deus poderoso, pedimos ao Senhor, ó Pai, o teu discernimento, Senhor. Pai, a tua sobriedade. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha alinhar, Pai, as nossas vidas financeiras. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dar estratégias, Senhor, armas, Senhor, para que nós possamos saber administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós devolvemos os nossos dízimos, Senhor. Nós entregamos a nossa oferta diante de Ti. Abre as janelas dos céus, clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Fecha a boca do devorador. Libera a Tua bênção. Libera, Senhor, a provisão. Libera, Pai, a abundância. Abre-se, Pai, portas de livramento. Abre-se, Pai, portas de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na personalidade, no caráter, dá aos teus filhos, meu Pai, o entendimento, Senhor, que o dinheiro é uma semente, Senhor. Em nome de Jesus. E eu declaro a multiplicação sobre a tua vida. Eu declaro a bênção, aleluia, que a enriquece e não traz desgostos. Senhor, tudo que estava retido, Senhor, e tu venhas a quebrar a ação de tudo aquilo que estava tentando reter, todo o espírito que estava tentando tomar posse daquilo que pertence aos teus filhos, meu Pai. Seja destruída toda ação do espírito posseiro e derrama a tua abundância, Senhor, pois nós queremos, Senhor, encher as nossas mãos e derramar, Senhor, a favor das nossos projetos, os nossos amados, e também, Senhor, abençoar o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode colocar a oferta física no gasofilácio. Se você desejar entregar a oferta virtual, a nossa chave Pix é 44 162 660 1000 contra 44. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quinta-feira, às 20 horas, nós teremos o culto da vitória com o Bispo Daniel. Nós teremos também no sábado, às 9 horas da manhã, teremos a consagração, em nome de Jesus, pastor Paulinho. E no domingo teremos o culto de celebração da família às 18 horas. Amém, queridos? Glória a Deus. Levante a sua mão ao alto. Receba a bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você. E mostre a você o seu favor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a sua vida, na tua direção, e te dê a paz. Eu te abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor, nos abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus. Temos cantinho.